A partir de agora, eu vou entrevistar o senador da República, Edson Lobão. Senador, o que o senhor resolveu encarar mais esta batalha? Eu acho que ao longo da minha vida pública eu reuni uma experiência. Deputado 2 vezes, dos mais votados. Na Câmara exerci papel de liderança e etc. E hoje, depois de ter sido governador, eu já estou exercendo o 4º mandato de senador. Eu sou o senador, o decano do Senado. Hoje. Um senador com o maior número de mandatos, eu, Zé Agripino, e um senador do Paraná. Nós somos os 3 com 4 mandatos. Isso é raro na história do Brasil. Sim. Raro. Bom, se Deus, que nunca me abandonou, me ajudar de novo, se o povo desejar que eu seja, hoje eu sou pré-candidato, como dizia você, mas se eu vier a ser candidato e vier a ser eleito, eu vou usar todo esse capital de experiência em benefício do meu estado e do Brasil. Eu não posso esquecer também o Brasil. O senador legisla para o Brasil. Isso. Para o Brasil. É a casa revisora, né? É a casa revisora. É a casa, viu, Geraldo, do Senado, que sabatina os ministros do Supremo. É a minha comissão que sabatina, Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu sou o presidente. Sabatina a comissão, por consequência, o Senado, os ministros do Superior Tribunal de Justiça, sabatina as autoridades dos conselhos superiores do Ministério Público e da Magistratura, a Procuradora-Geral da República. Então, o fato é que eu tenho essa experiência, fui líder também do Senado, fui presidente do Senado. Se eu vier a ser um senador com 5 mandatos, eu teria ali uma experiência que poucos brasileiros reuniram ao longo da sua vida pública. E tudo isso usado a serviço do Brasil e a serviço do meu estado do Maranhão. E não é de agora que o senhor tem esse serviço prestado ao Brasil, né? Que o senhor já vem desde antes do regime. Depois o senhor acompanhou a democratização, redemocratização, né? E foi governador do Maranhão. Na sua avaliação, Lobão fez um grande governo, mesmo não tendo ficado 4 anos. Eu explico, né? Ele teve que se descompatibilizar, saiu, para poder se candidatar a primeira vez ao Senado da República. Lobão fez um grande governo. Eu diria a você que o povo não ficou insatisfeito. Eu deixei o governo com 85% de aprovação popular. Ninguém deixa o governo com esse tipo de aprovação. Por quê? Seguramente porque eu fiz um governo que o povo desejava que fosse feito. Quando eu vejo alguém perguntar, ainda há pouco você fez essa indagação em nome de algumas pessoas, não de todas, em nome de muito poucas, o que o Lobão fez? Olha, eu fui conhecido como governador das estradas do Maranhão. Sim, eu fiz de asfalto aqui no estado do Maranhão, as expensas do estado, e seria um empréstimo. Hoje, segundo o deputado Madeira, que foi prefeito de Imperatriz, ele disse com muita graça, o governo do estado atual pegou o dinheiro que a Rosiana deixou de empréstimo do BNDES e está melando as ruas nas cidades do interior do Maranhão. Quem disse isso? O Madeira? Madeira, disse que está melando. Melando? Melando. Ah, mas não é um tal de mais asfalto, senador? Bom, porque eu perguntei para o Madeira, por que melando? Ele disse, porque no primeiro chuvisco o asfalto foi embora. Então ele só está melando. Não basta só o breu. O breu. Pronto. Bem, mas eu fiz rodovias que estão aí. A primeira rodovia que eu construí foi a de Colinas para Mirador,
isso tem mais de 20 anos, está lá intacta, porque foi muito bem feita, asfaltada. Eu fiz rodovias federais, exemplo, BR-135 no trecho de Presidente Dutra até Colinas, é uma rodovia federal que eu fiz com recurso do Estado, mas era fundamental para o Estado do Maranhão. Depois fiz de Presidente Dutra também a 226 até Barra do Corda. Sim, que é outra. As expensas do Estado. Fiz uma rede de escolas aqui no Maranhão como nunca se fizera na história administrativa do Estado. As grandes escolas, aí está o Sintra. Como? O Sintra. O senhor está falando do Centro Integrado do Rio Anil. Sim, peraí, Fernando, eu estou aqui, agora fiquei baratinado. O senhor está falando do Sintra, do ex-Sintra? Rapaz, nem me lembro disso. Eu fico com uma tristeza saber que veio aqui o ministro da Educação, na minha época, quando eu era governador, inaugurar o Sintra. E o que ele disse na ocasião? Que o Sintra orgulhava a educação no Brasil e que era seguramente uma das melhores escolas de todo o Nordeste brasileiro. E aí, quando me dizem hoje que o Sintra está acabado, eu acho isso um atentado à educação no Estado do Maranhão. O senhor nunca mais foi lá no Sintra, né? Eu fui umas 2 vezes na decadência já do Sintra e fiquei com uma tristeza tão grande que ninguém vai voltar lá. Porque eu vou lhe dar uma notícia aqui. Lá no Sintra, eu lembro que quando o professor Arnaldo era o diretor lá do Sintra, da fundação, eu me lembro bem que todo finalzinho de ano que tinha vestibular, a turma do Sintra, que não fazia nem cursinho, fazia o terceirão lá do Sintra, passava. Ô, rapaz, você está dizendo uma coisa que me tocou muito a vida inteira, depois da construção dessa grande escola, que foi também dirigida pela minha mulher, Dona Nice Lobão. Aliás, foi ela que me convenceu a construir o Sintra. Lembro disso. Pois bem, os alunos saíam dali e faziam o vestibular direto, sem passar por nenhum cursinho externo. Exatamente. E eram aprovados no vestibular que faziam. Ou seja, nível de ensino da melhor qualidade, elevado. E começamos com o tempo integral, um belo restaurante lá para os estudantes. Havia tudo de bom naquela escola modelo. Bom, mas além dela, eu construí isso aqui em São Luís. Inúmeras outras escolas para 6, 7, 8 mil alunos. Exemplo, o Segel. Exemplo, Segel. A escola Guajona. Marechal Lobão. E tantos outros. Foram vários. Imperatriz também. A Imperatriz, tudo. Imperatriz, eu levei a Universidade Federal para lá. Eu dizia uma delegada que hoje coordena as atividades da Polícia Federal, Imperatriz, que eu que tinha levado a Polícia Federal para lá. Ela disse, eu sei. Ela sabia. Pois bem, a primeira rádio, que é a AM, que existe em Imperatriz, foi eu que levei. A primeira televisão, eu que levei. A energia elétrica que veio de Tucuruí para Imperatriz para desligar os motores diesel que tinha lá e que quebraram toda hora, eu levei. Olha, essas pessoas que têm dúvidas sobre o que eu fiz, mas agora, eu fui ministro de Estado e eu desafio a qualquer um que venha me contestar o que eu estou dizendo e que venha se comparar comigo. Eu fui ministro de Minas e Energia. O Maranhão tem 7 milhões de habitantes. Hoje eu coloquei energia elétrica na casa de 1.500.000 maranhenses. 1.500.000. Como ministro ou como governador? Como ministro. Como ministro. 1.500.000 pessoas apagaram a lamparina e acenderam a televisão e a geladeira. Com a energia que eu levei lá para o interior do estado. Porque o Maranhão não somos só nós aqui da capital, sim, de Imperatriz, de Bacabal, de Santa Inês, de Santa Luzia. Não, os povoados, os nossos irmãos dos povoados,
que eram excluídos foram incluídos na modernidade. Senador, agora vamos falar um pouquinho. Como é que eu queria entrar num tema sobre o Brasil, como é que o senhor está vendo esse momento da política brasileira, e depois a gente entra aqui na política local. Me diga como é que o senhor analisa esse momento do nosso país, essa briga que os caminhoneiros botaram aí para quebrar, e agora a Petrobras. Se o senhor fosse ministro ainda, o senhor mudaria alguma coisa na Petrobras, assim como uma gestora, uma produtora também de energia, porque ela trabalha com gás, com combustível e tudo mais. Ela não produz a energia elétrica, mas ela também está num contexto que faz rodar esse Brasil caminhoneiro, né? Nós temos aqui, só para dar um dado aos nossos ouvintes, Estados Unidos utilizam somente 38% de transporte rodoviário. Aqui nós utilizamos 63% de transporte rodoviário. É muita coisa. Lá eles têm 38% rodoviário, o resto tudo é ferroviário e multimodal. Quer dizer, rios, né? Cabotagem e ferroviário. Eu ainda tenho a esperança que um dia esse estado, esse país possa ser ferroviário também, viu? Nós temos rios, muitos rios, mas todos assoreados, né? Tanto é que o senador Lobão também tem muita preocupação, porque é lá no Mirador, na Serra da Alpercatas, que nasce o Tapicuru. Eu era menino e morava na minha terra, Mirador, e nós atravessávamos o rio lá, nadando muito, e muitas vezes protegidos por o talo de Buriti. Sim, sim. Hoje você atravessa o rio andando. O Itapecuru já perdeu cerca de 70% de suas águas. É o rio que abastece 40 municípios do Maranhão e abastece a nossa capital. Isso. É uma tragédia que está acontecendo. Nós temos lutado muito para resolver esse negócio através de um financiamento razoável para que as margens do rio sejam recuperadas e o rio volte a viver. E o Brasil? Bem, hoje nós estamos vivendo essas dificuldades de natureza econômica. Ainda há pouco você perguntou sobre o Petrobras, o preço do petróleo e tal, o combustível. Na época que eu fui ministro, a Petrobras não realizava esses aumentos gigantescos e todos os dias. Era uma vez por ano, se tanto. O fato é que você tem que proteger o bolso do povo. Se de fato o petróleo é caro, a gasolina é cara, os produtos transportados pelas rodovias, porque não tem ferrovia. Não tem ferrovias. Não tem ferrovia. Transportados pelas rodovias ficam muito mais caros. Muito mais caros. Agora vem essa greve, que causou um dano muito grande à economia do país. A economia como um todo. Não foi apenas um desconforto de faltar combustível. Foi um dano à economia que nós vamos levar tempo para recuperar. E porque os caminhoneiros se queixam do preço muito baixo do transporte e que acabam o transporte que eles realizam não dando lucro. Eles têm alguma razão. De fato, não há lucro para os caminhoneiros hoje. E a razão está em quê? No fato de que o nosso presidente Lula, cujo nome eu pronuncio com respeito e admiração, eu fui ministro dele. O Luz para Todos, por exemplo, que eu executei aqui no Maranhão e no Brasil, foi um programa criado por ele, pensado por ele. Lula
pensa 24 horas por dia no povo. Criou o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, tudo pensando no povo. Mas pensou também nos caminhoneiros. E o que o presidente Lula fez? Mandou financiar, através do BNDES, os caminhões para os caminhoneiros independentes, com juros baixíssimos e pagamento a perder de vista. Bom, houve então um número muito grande de caminhões colocados em circulação no Brasil. Sim, sim. O frete automaticamente baixou. A demanda é muito caminhão para mercadorias em quantidade inferior, ou a tendência do frete é baixar. Baixou o frete, passou a dar prejuízo ou um lucro muito pequeno, muito reduzido. Então precisava haver uma correção de tudo isso. É o que o governo federal tenta fazer. O fato é que nós estamos vivendo um momento de desordem econômica, que eu tenho esperanças que não nos afetem tão profundamente, e só não afeta lá, porque nós temos uma reserva externa em dólar, que é uma das maiores do mundo, deixadas por quem? Pelo Lula. Pelo Lula. Lula. Nós temos hoje cerca de 400 bilhões de dólares depositados em bancos do exterior, na conta do Brasil, do Banco Central Brasileiro, que pertence a todos os brasileiros. Está lá esse dinheiro. Isso é que sustenta a nossa economia. Sustenta com o quê? Com o prestígio, a sustentação moral da nossa economia está lá. E o Lula pagou também tudo que nós devíamos ao Fundo Monetário Internacional, que não pode ficar aqui enchendo o saco mais como fazia antes do Banco Central, que o Brasil era devedor, não é devedor mais. Certo. Passando aqui para nosso métier, como é que você vê, o senhor vê, lê, ouve sobre a nossa segurança pública no estado do Maranhão? Geraldo, essa é uma coisa que me preocupa muito, a segurança pública. Ainda há pouco você falava sobre um acontecimento recente de uma criança e tal. Aqui já se matou até... Aqui com a nossa colega, foi levada por um bandido, ela dirigindo o carro e o filho dela no lado do bandido. Isso, o cara pegou o carro junto com ela. Isso é uma monstruosidade. É uma monstruosidade. Mas então já tivemos, inclusive, um delegado de Polícia Federal recentemente assassinado aqui. Isso. É culpa da Polícia Militar, da Polícia Civil? Não. A Polícia Militar do Maranhão é uma boa polícia, adestrada. Eu, antes de deixar o governo, criei a escola de polícia no Maranhão, que não havia. É uma faculdade para formar os nossos oficiais. E eu tenho a culpa, em primeiro lugar, daqueles que dirigem a polícia, a partir do Palácio dos Leões. Palácio dos Leões. O número de policial no estado do Maranhão é um dos menores do Brasil em relação à população. Mas ele diz que já fizeram muito, botaram muita gente, eles botaram até capelão. Capelão. Veja, a polícia não possuía capelão. Veio um dia o comandante da polícia falou comigo, governador, e criamos 2 capelanias. Uma para o sacerdote da Igreja Católica, que foi o padre Maranhão. Isso. E um pastor evangélico. Hoje tem 50 capelães, mais do que o Exército Brasileiro. Sim. O que é isso? Sim. Mais do que o Exército Brasileiro, 50 capelães. Mas não é para rezar pelos policiais? Olha, se fosse para rezar, eu até proporia que em vez de 50 fosse 200. Ah, bom. Porque as igrejas evangélicas, católicas e etc., elas promovem a segurança do país, porque na medida que as pessoas vão para a igreja, não vão para droga, para o tóxico, mas não é para isso. Isso foi feito. Um dia um deputado me disse que ganhou 4 capelanias. Um deputado. O deputado? Mas como assim, senador? Ele ganhou o direito de indicar 4 capelães. 4 capelães. Mas como é que é isso? Um leilão de capelães? Olha, eu não sei não.
Desse modo, eu não sei governar. Eu disse a você ainda há pouco que eu saí daqui do governo do Estado com a popularidade imensa, me elegi senador, fácil, sem quase fazer campanha. Mas se eu tivesse que fazer essa desordem administrativa do Estado, eu teria sido escorraçado. Agora, numa reunião com o secretário de Estado, Mike Pompeo, o seu colega Luiz Nunes anunciou a retomada das negociações para um acordo de salvaguarda tecnológica com os americanos aqui na base de Alcântara. O senhor acha positivo? Eu acho. Essa base de Alcântara foi criada pelo Sarney, quando foi presidente da República, considerando o fato de que Alcântara fica na linha do Equador, ou seja, o combustível vai ser usado no foguete para levar um instrumento tecnológico ao ar, ou seja, um satélite, é muito melhor, gasta-se muito menos combustível do que em outras áreas. Os americanos, por exemplo, não possuem uma área semelhante à nossa de Alcântara. É o que há de melhor no mundo, a nossa área aqui. E, inicialmente, por razões que não dá nem tempo de considerar aqui no programa, acabaram fazendo um acordo com a Ucrânia. Com a Ucrânia. Em prejuízo das propostas americanas, francesas. A Europa se interessou, os Estados Unidos se interessaram e tal. Mas agora, o Brasil voltou a negociar com os Estados Unidos e eu tenho esperança que com os Estados Unidos ou com o país desenvolvido da Europa se possa fazer um acordo dessa natureza, colocar de fato a base de Alcântara a funcionar em benefício de quem? Em benefício da humanidade, da tecnologia que a humanidade hoje possui, do Brasil e do Maranhão, porque vamos criar muitos empregos naquela área, desenvolver a economia também de algum modo aqui. Isso é benéfico ao Maranhão. Do jeito que está lá, é que não pode continuar. Vai virar ruína. Tem uma coisa que anda preocupando não só o brasileiro em si, mas especialmente aqui nós outros, como diria o castelhano, nos outros aqui do Maranhão, que é a alta taxa de desemprego. Isso lhe preocupa? O emprego é a coisa mais importante da vida de uma família. Em geral, nós precisamos ter consciência, nós temos emprego, você trabalha aqui na rádio, eu sou político, estou lá no Senado. Mas aqueles que não têm emprego, chegam em casa, rapaz, e não levam pão para a família dele, para as crianças, o arroz, uma cesta básica que seja, porque não tem emprego, portanto não tem salário. Isso é uma tragédia. Este governo se elegeu prometendo resolver problemas dessa natureza do povo maranhense. Não resolveu nenhum e agravou este. Eu estava vendo outro dia uma estatística oficial do governo federal, do IBGE, que dizia o seguinte: há 4 anos, e há 4 anos o governador era a Rosiana, a taxa de desemprego em relação ao PIB era mais ou menos de 8,5%. Hoje, neste governo comunista, é de quase 16%. Dobrou. Como? A taxa de desemprego aqui dobrou. Em 4 anos. Da Rosiana para cá, dobrou. Meu Deus. Como assim, senador? Ora, aumentou o desempregado na rua, você manda por aí. O que eu recebo de pedido de emprego lá em Brasília é uma loucura de pessoas que me escrevem daqui, os pais pelos filhos e tal, as esposas pelos maridos. E eu estou lá e fico naquela angústia que eu não tenho como resolver, quem tem que resolver é o governo do Estado. Mas o governo do Estado não está fazendo, eles não dizem que está todo mundo bem, que está todo mundo empregado, que aqui todo mundo trabalha. E por exemplo, o Maranhão, a taxa de subutilizados, só nesse primeiro semestre, chegou a 37,4%. Olha aí, olha que taxa elevadíssima. Bom, o governo diz, mas dizer não é fazer. Agora, essa taxa é a maior desde 2012. É um escândalo.
É um escândalo o que ocorre no Maranhão em matéria de desemprego. Mas quem lê os jornais, alguns jornais, não todos, daqui, quem escuta algumas notícias, a impressão que se tem é que o governo está nadando de braçada, que o povo tem boas estradas, o povo tem comida farta, tem emprego farto, tem saúde, tem educação. Outro dia eu estava numa solenidade e o deputado Hildo Rocha mencionou dois dados importantíssimos para o conhecimento dos maranhenses. É que as rodovias federais do Maranhão, sim, rodovias federais, estão 90% em perfeito estado, enquanto que as rodovias estaduais, que pertencem, portanto, ao governo do estado, estão 90% estragadas. Como assim? Isso é um escândalo. Mas como eu só vou para a Baixada, eu só vou numa estrada, que é a 014. Eu não vou aqui pelo ferryboat, parece que também na estrada. E tem uma ponte que eu fazia da ponte dali para passando para aquele outro lado ali, eu atravessava aquele rio Pericumã, e saía de Central para atravessava lá para de Bequimão para Central. Está desde 2015 que não fizeram a ponte lá. Esse é o estado que nós estamos vendo, estamos assistindo. Tem uma estrada também que ia beneficiar 70 mil pessoas ali em Matinho, a estrada do Peixe de Ritães. Ela foi licitada em 2015 e nós já estamos de quase 2019 até agora nada, senador. O senhor já foi lá nessa estrada? Já. Não, mas não vá agora não. Não vá agora, deixa para o senhor ir só depois que secar. Porque lá não tem, o senhor não vai passar de carro lá. Eu conheço aquela situação. Ah, bom. Não. É uma situação dolorosa. Não. Se o senhor está dizendo que conhece, eu não posso dizer mais nada. Senador, então, o senhor vai para mais uma convenção do seu partido, né? Eu nem vou dizer que eu sou pré-candidato lá pelo meu partido, porque senão ele não vai querer mais me dar entrevista, né? O senhor vai para a convenção do partido, é pré-candidato. Méritos não lhe faltam para chegar também ao Senado. Ao contrário, você iria lá se juntar àqueles mais experientes e fazer um bem enorme ao Brasil. E ao Maranhão. E ao Maranhão, sobretudo. Porque eu penso sempre primeiro no Maranhão. Assim como o senhor também pensa no Maranhão 24 horas por dia. Tem um outro cidadão também que pensa 24 horas por dia, que ninguém malha ele aí. Parece Judas, coitado, mas malha, que é o Zé Sarney, né? Todos eles, homens, ao longo da história, foram malhados. Exatamente. Senador, obrigado então pela sua visita. Volte aqui antes da eleição. Nós vamos estar aqui sempre de braços abertos e satisfeitos, porque se aprende muito com o senhor, grande jornalista, né? Para quem não sabe, ele é senador, mas é jornalista, né? Não esqueça. Então, jornalista Edson Lobão, de muitos e muitos inscritos. E a gente fica também satisfeito em entrevistar aqui. Muito obrigado, Geraldo. Você talvez não tenha noção muito nítida do bem que você causa ao povo maranhense, informando corretamente na nossa profissão, porque na verdade eu continuo sendo jornalista, eu sou um jornalista emprestado ao Senado, da vida pública brasileira. Da vida pública, isso. Mas você é daqueles jornalistas que cumprem bem o seu papel informando a opinião pública. Informa mal a opinião pública significa um desserviço, porque a imprensa tem um grande prestígio, vai incutindo na cabeça das pessoas uma falsidade. É verdade. Por isso é que precisa informar bem, e é o que se faz aqui através da sua voz nesta emissora poderosa do Estado do Maranhão. Cumprimento você também. E aos seus companheiros que lhe ajudam. Tá certo. Eu entrevistei Edson Lobão, senador da República,
aqui no Abrindo o Verbo.